Glória a Deus, eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda minha irmã, seja bem-vindo meu irmão, aqui no canal Maná do Céu. Eu sou sua irmã Juliane Santos, nós hoje estamos no 6º dia do propósito, em busca pelo Espírito Santo. Tem sido glorioso estarmos aqui unidos, muito edificante, irmãos, buscarmos juntos a presença do nosso Deus. Para você que está chegando hoje, aqui pela primeira vez, acompanhando esta oração de hoje, todas as orações estão salvas aqui, tá bom? No canal, é só você puxar aí desde o primeiro dia, tá? Até o dia de hoje, o 6º dia, para a glória de Deus, a sua vida será edificada, sim, eu creio. Para você que é novo, também por aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa aí o seu joinha, o seu like, tá bom? E eu peço com muito carinho que você se inscreva, porque sempre que a gente estiver por aqui em oração, você vai ser notificado aí, tá bom? E vai entrar em oração aqui junto conosco. Irmãos, hoje a nossa meditação será no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ao ler esse versículo, nós compreendemos e já recebemos aqui um ensinamento. O nosso Deus, ele é Espírito. E aonde ele se faz presente, através do seu Espírito ele opera, através do seu Espírito ele comunica ao nosso coração a sua vontade, ele fala através da sua palavra, através de um louvor, ele traz a revelação através de um sonho, ele traz a revelação através de uma profecia, e aonde o Senhor está presente, o seu Espírito está atuando, aí ele tem que ter a liberdade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser reprimido, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser abafado. Hoje, muitas vezes, igrejas, lideranças, locais, ali muitas vezes durante um culto, em um encontro, muitas vezes a gente sabe que há pessoas que elas querem abafar o Espírito. Elas retêm o Espírito. Eu não sei se você já teve essa experiência de não dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, seja por medo, seja por vergonha, seja por timidez, você está ali num ambiente, o Espírito Santo começa ali visitar o seu ser e ali você não dá aquela liberdade para ele operar. Nós erramos, irmãos, quando nós fazemos isso, porque a palavra ela já está aqui nos falando que aonde o Espírito está, ali ele tem liberdade. Então o que é liberdade? Ele vai operar, ele vai se manifestar, se revelar, ele vai se mover no ambiente, no local ou na vida da pessoa da maneira e da forma como ele quer. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no livro de João, no seu capítulo 4, no verso 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, é impossível eu adorar a Deus com uma ação de carnalidade. Por quê? Porque ele é Espírito, então eu preciso adorá-lo em Espírito. Eu preciso me conectar com ele, eu preciso elevar o meu coração, elevar os meus pensamentos, esvaziar a minha mente, deixar o meu coração liberado ali e no silêncio, muitas vezes, na calmaria, para compreender a sua vontade, aquilo que ele está dando por direção, por norte, e assim entregar a ele a nossa adoração. E você dar liberdade para o Espírito operar, não é você fazer do local, do culto, do momento ali que você está vivendo,
um momento de bagunça, um momento de ações aonde já não passam mais a glorificar ao Senhor, mas a envergonhar. Porque como eu disse, dentro já desses dias de propósito que nós estamos aqui, o Espírito ele quer ter liberdade para operar na minha vida e na sua vida, porém ele não rouba a nossa consciência. O Espírito de Deus, ele não faz bagunça no ambiente. O Espírito de Deus, ele não trabalha com meninice, não. Pelo contrário, as coisas do Senhor, elas são com ordem e com decência. Então, você dá liberdade para o Espírito operar. Você vai o adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porém, essa liberdade que o Espírito vai ter para se mover, para trabalhar, para falar aos corações e até mesmo no seu coração vai ser sem bagunça, né? Momentos ali de vergonha para as pessoas, até mesmo para você, porque o Espírito de Deus, eu torno a dizer, ele não age com meninices, mas o Senhor, ele é assertivo na sua palavra, ele é assertivo naquilo que ele fala, sem desordem, mas com ordem. Mas é interessante a gente também saber que muitas vezes, por a gente ver a desordem acontecer e muitos dizerem é Deus e não ser Deus, é o Espírito Santo e não ser o Espírito Santo, pessoas passam a reprimir, irmãos, o agir do Senhor. Elas passam a querer abafar, né? Elas veem alguém ali que já está se movendo pelo Espírito, que está querendo se entregar, está querendo se deixar ser conduzido, e ali vem alguém veta, vem ali alguém corta, vem ali alguém abafa. Não, porque isso aqui não é Deus, isso daqui é carne. A gente precisa ter o quê? O discernimento de espírito. A gente precisa buscar o discernimento, porque ali o Senhor vai fazer você compreender quando aquela operação ali está sendo realizada, se ela provém do Espírito de Deus ou se é uma operação ali que provém de obras da carne. Então, quando a gente busca, por isso que é importante a gente buscar o Senhor, para a gente não ficar confundido. Às vezes você chega num culto, você vê um mover ali, você está numa reunião, você está ali na sua célula e você vê um mover, você fica, peraí, isso aí é de Deus? Isso daí não é de Deus? Então a gente não pode tomar o partido de julgar, mas a gente tem que buscar o discernimento, buscar a compreensão da parte do Senhor, se é ou se não é. Porque às vezes o que você está dizendo que não é ação do Espírito Santo, pode ser o Espírito Santo tendo a liberdade naquela vida de operar e de agir naquele ambiente, dentro daquela igreja, usando aquele pastor, aquele missionário, aquele diácono, aquele evangelista. Então muitas vezes aquilo que você diz não é o Espírito, não é Deus, está sendo o Senhor quem está trabalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se verdadeiramente em uma vida a presença de Deus habita, em um ambiente a presença de Deus se manifesta, ali ele tem liberdade para trabalhar, para operar. Então quem vai operar ali não é o inimigo, quem vai operar ali é o Senhor. Olha o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses, no seu verso 19: não extinguais o Espírito. Então nós não podemos, irmãos, extinguir o Espírito Santo de Deus, a sua ação. Nós não podemos abafar, nós não podemos ser descrentes das operações do Espírito Santo, mas a gente precisa ser crente. Hoje muitas pessoas, irmãos, estão com o coração abatido. A sua fé é abatida, elas não acreditam mais em profecias, mas eu preciso também destacar algo aqui, que a maior profecia, ela é a palavra de Deus, e que toda profecia, ela precisa ser baseada, ter por base a palavra de Deus. Se você recebeu uma profecia, ou se você falou a alguém algo dizendo que é uma profecia e essas palavras, essa profecia não está embasada na palavra, nem o que você recebeu provém de Deus, nem o que você falou. Então, a profecia em si já se inicia através do quê? Da própria palavra. Quando o pregador, ele está pregando a palavra de Deus ali, ele já está pregando, profetizando, liberando a maior profecia, que é o que? A palavra de Deus. Só que muitas vezes as pessoas, elas correm atrás, né, digamos assim, de profecias mentirosas, de profetadas, literalmente. E é isso que enche o ego, é isso que alegra, mas quando a verdadeira palavra está sendo exposta, as pessoas não querem ouvir
ouvir, elas não querem receber. Por quê? Porque aquilo ali não está sendo algo direcionado, falando o meu nome, revelando o meu CPF, dizendo qual é o meu RG, revelando o endereço da minha casa. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar e saber que a maior profecia, primeiro, é a palavra de Deus. Então, qual que é a recomendação aqui? Em 1 Tessalonicenses 5,19, não extinguais o Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, hoje, ele permanece atuante no meio da sua igreja. O Senhor fala através da sua palavra, usando os seus santos, os seus servos, ministros da palavra do Senhor. O Senhor usa cada um deles. O Senhor fala, sim, irmãos, através de profecias, usando os seus escolhidos, os seus vasos. E o que nós temos que fazer? Julgar a profecia e não o profeta. Buscando de Deus sempre o discernimento, entendendo que o Espírito Santo tem que ter liberdade para operar. Eu não posso abafar o Espírito Santo. Eu não posso ver Deus usando alguém ali e ali abafar aquela situação. Ó, irmão, para, ó, irmã, para. Não, irmãos, eu tô errado. Se você fizer isso, você tá errado, porque tá ali, tá extinguindo, tá abafando, né? Tá ali querendo, né, desprezar o que está sendo falado. Então a palavra segue aqui dizendo: não desprezeis as profecias. No verso 20, nós não podemos desprezar as profecias, e a primeira delas é a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Você que me ouve nesse momento, se a palavra de Deus tem chegado ao seu alcance, se tem ido de encontro à sua vida, receba ela, porque a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Segundo, alguém veio profetizar para você, entregar uma mensagem da parte de Deus para você. Abra o seu coração, receba ela, avalie o que está sendo falado e busque de Deus a confirmação. Não despreze a profecia, porque muitas vezes o Senhor não vai falar somente aquilo que é agradável, irmãos, aos nossos ouvidos. Às vezes Deus vai trazer uma palavra de conserto, e por ser uma palavra de conserto eu não vou aceitar. Eu vou dizer: não é para mim, não foi Deus que falou, porque Deus mandou me consertar. Irmão, Deus manda a gente se consertar. Deus levanta os seus vasos para dizer: conserta a casa, coloca a casa em ordem, se endireita as veredas, aprova um caminho aí que tá torto, tá errado. Então a gente precisa largar a mão de ser meninos e querer receber somente aquilo que for de bom de Deus. Não, eu recebo a profecia se ela for uma palavra de vitória. Se não for, não é de Deus, não é Deus que está falando. Aí despreza aquela profecia. Só que nós erramos, nós pecamos, irmãos, quando nós agimos assim. Porque a gente duvida e a gente coloca em questão que aquela dali está sendo a voz de Deus. Então, está com dúvidas? Busque de Deus a confirmação. Deus confirmou, você vai saber que é Deus. Deus não confirmou, você vai saber que não foi Deus. Deus cumpriu, foi Deus que falou. Deus não cumpriu, não foi Deus que falou. Irmãos, uma vez eu recebi uma profecia e eu duvidei da profecia que eu recebi. E eu duvidei por quê? Porque o que Deus usou aquela irmã para falar comigo fugia totalmente da realidade que eu vivia. Quando Deus cumpriu a palavra que ele liberou na boca dela, Deus me fez lembrar da profecia que ele liberou através da vida da serva do Senhor. Eu me envergonhei, porque eu falei: meu Deus, foi o Senhor quem falou ali. Eu não acreditei. Por quê? Porque eu olhei para minha condição momentânea. Eu olhei para a condição que me cercava. E Deus cumpriu à risca, ponto e vírgula da palavra que liberou sobre a vida, da vida dela sobre a minha vida. Então, irmãos, Deus cumpre. Quando a profecia é de Deus, você acreditando, você não acreditando, o Senhor, ele vai cumprir. É bom que nós creiamos, porque quando cumprir a gente não vai se envergonhar, assim como eu me envergonhei. Então, estou testemunhando isso aqui para vocês, para que você saiba. O Espírito de Deus, ele tem liberdade de operar na sua vida? Ele tem liberdade de operar para a sua vida? Você dá essa liberdade? Deus, eu tô aqui, eu sou o teu vaso. Se o Senhor quiser usar alguém para falar comigo, usa, fala, porque eu preciso te ouvir. Você dá essa liberdade para o Espírito de Deus? Porque é necessário, irmão, que a gente dê. Então a palavra segue no 21 dizendo, examinai tudo, retende o bem. Então o seu papel e o meu papel que é examinar. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo, nós não podemos desprezar a profecia, nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Então, qual que é a instrução de Deus para a nossa vida hoje? Adore a Deus em espírito e em verdade.
Dê liberdade para o Espírito Santo operar, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não extingua o Espírito Santo e a sua ação. Não despreze as profecias, examine tudo e retenha o que é bom. O que é bom você guarda, o que não for bom você dispensa, você joga fora, você esquece, você deixa de lado. Hoje, irmãos, por falta de discernimento, muitas pessoas elas têm sido enganadas. Falsos profetas, eles se levantam ali sendo lobos com pele de cordeiro, para enganar, né, para persuadir, para arrancar dinheiro das pessoas, para trazer ali um sentimento de que foi Deus quem falou, mas não foi Deus que falou. E quando não se cumpre, a pessoa se frustra. Ela se entristece, porque ela fala, não foi Deus que falou comigo. Então, irmãos, vamos buscar de Deus o discernimento, mas também não vamos permitir que nós venhamos a abafar a ação de Deus na nossa vida. Se na sua igreja, se você é uma liderança que está me ouvindo nesse momento e você tem abafado o Espírito Santo de Deus, não faça isso, meu irmão, minha irmã. Seja você um pastor, seja você uma dirigente de um círculo de oração, seja você e ocupe você o cargo e a posição que for. O Espírito precisa ter liberdade, tanto na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Tem pessoas que elas dizem, mexe aqui, Senhor, mas aqui o Senhor não tem liberdade de mexer. E isso não agrada a Deus. Então nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Amém? Eu quero nesse momento orar junto com cada um dos meus irmãos. Você que está aí, clame comigo. Vamos buscar e rogar por mais da presença de Deus sobre as nossas vidas. Altíssimo Deus, eterno, maravilhoso Pai, diante da tua presença neste momento, nós nos colocamos, Senhor, queremos louvar o teu nome, exaltar ao Senhor na beleza, meu Deus, a tua santidade. Senhor, neste momento estamos aqui em tua presença, para clamar a ti, Pai, que nos encha, Senhor, com a tua presença, nos faça transbordar, nos faça ser cheios, Senhor, meu Deus amado, da tua presença. Não nos permita, Senhor da glória, abafar a ação do teu Espírito na nossa vida. Arranca, Senhor, de nós toda timidez, toda vergonha, meu Deus, este irmão, esta irmã que pede tanto para ser cheio por ti, mas no momento que o Senhor o enche, que o Senhor o visita e o Senhor quer usar ele, quer usar ela, ele não permite, ela não permite, arranca, Deus, a covardia, arranca o medo, arranca, Deus de poder e Deus de glória, meu Deus, todo impedimento, toda guerra espiritual, todo bloqueio, mas nos ajude a te adorar em espírito, em verdade, que na nossa adoração não haja mentira, mas que na nossa adoração haja entrega. Traz, Senhor, a mudança que só o teu Espírito pode trazer para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso lar. Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta hora, meu Deus. Senhor, venha agir na nossa casa, venha agir na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, Senhor. Trabalha nesta igreja, manifesta a sua glória e o seu poder na nossa vida. Nós declaramos nesta hora que o Senhor tem liberdade, Pai, para agir. O Senhor tem liberdade para operar, para manifestar, meu Deus, os seus dons no corpo de Cristo, no meio da igreja, para manifestar, Senhor, em nossa vida, a ação do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com a tua presença, concede-nos, Senhor amado, os dons espirituais, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, meus irmãos, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a paz do Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu vou ficando por aqui. Amanhã, permitindo o Senhor, nós voltamos aqui na oração do meio-dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.